Graça e paz, irmãos. Amém. São todos bem-vindos a esse culto matutino da Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina. Estamos hoje vivendo um dia muito especial, porque estamos vivendo o mês da família. E como é bom estarmos com a nossa família, não é verdade? Você que acessou o nosso canal agora, é muito bem-vindo. Este culto matutino das 10 horas é aquele que é o culto de ensino, onde aprendemos mais da palavra de Deus. Que coisa gostosa podermos meditar na palavra de Deus. Essa semana, então, já que é um culto de ensino, vocês sabem que por costume temos aquela coisa de trazer as datas comemorativas da semana. Então, nesta semana, temos algumas datas. Hoje, para quem não sabe, é o dia da Juventude Constitucionalista. Que isso, irmã Lucimara? Quando a gente era criança, bem há muito tempo atrás, a gente ouviu falar de Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, aqueles 4 soldados que defenderam a Constituição brasileira, né? Então, nós vemos ali perto da Avenida 23 de Maio um monumento, né? Em homenagem a esses jovens. Mas então, é o dia da Juventude Constitucionalista. Cada um dos jovens deve então defender a Constituição, que ela seja respeitada. Eu acho que é uma coisa linda para a gente ensinar as famílias, né? Ensinar os jovens das famílias. Dia Nacional do Café, dia 24. Ah, você sabia que era o Dia Nacional do Café? O café é uma bebida típica, vai dizer, brasileira, mas não é do Brasil. Mas como os brasileiros gostam de um cafezinho, não é verdade, irmãos? E quando nos reunimos, vamos fazer uma pequena visita aos irmãos. Os irmãos fazem aquele cafezinho gostoso, que é uma delícia. Mas sabe que eu aprendi com uma ministra de música? E ela disse que nós devemos amar a Deus com a sigla café. Eu falei, mas café? Fiquei preocupada, assim, pensando, o que será isso? Ela disse, sim. A letra C, ela faz um acróstico com a palavra café. Nós devemos adorar a Deus com todo o nosso coração, que é a letra C. Com toda a nossa alma, que é a letra A. Com todas as nossas forças, que é a letra F. E depois com todo o nosso entendimento, que é com a letrinha E. Então, se você olhar bem, nós devemos adorar a Deus com o coração, com a alma, com as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Estamos aí vivendo esse mês da família. Bom, então, segunda-feira, Dia Nacional do Café. Também é o dia de 2 profissões que já deixaram de existir. O dia do datilógrafo e o dia do telegrafista. Essas profissões já não existem mais porque a modernidade, todo o progresso, nós não precisamos mais passar um telégrafo, né? A gente já tecla na hora, já manda recado de voz, de vídeo. Então, essas profissões ficaram extintas. Mas meu pai, por muitos anos, ele foi radiotelegrafista, trabalhou com a VASP, e depois ele trabalhou nos Correios, mandando telegramas. Olha que legal. Bom, dia 25 de maio é o dia da indústria, e é também um dia lindo, que é o dia da adoção, levando as famílias a pensarem na possibilidade de adotarem crianças. É também o Dia Internacional das Crianças Desaparecidas, acho que por conta de falar disso, né? E o Dia do Massagista e do Trabalhador Rural. Dia 26 é o Dia Nacional do Bombeiro. E dos bombeiros eu quero dizer que é uma das profissões que eu acho mais bonitas. A pessoa se arrisca para tirar o outro das chamas e livrar de acidentes, até de coisas terríveis. Mas eu acho lindo o lema dos bombeiros. Você sabe qual é? Não? É lindo. Quem não vive para servir, não serve para viver. Que lema bonito. Eu acho ele maravilhoso. E eu penso que deveria ser o lema de todo cristão. Quem não vive para servir, não serve para viver. O Senhor quer que nós o sirvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e também com todo o nosso entendimento. Dia 28, para a juventude aí, é o Dia Mundial do Hambúrguer. E temos um jovem na igreja que tem uma hamburgueria artesanal e tem feito sucesso. Um beijão então para o Gabriel Paulo, que tem feito hambúrgueres. E dia 29 de maio, fechando essa semana, temos o Dia Internacional dos Soldados da Paz da ONU. E aí fui pesquisar sobre isso e diz que esses soldados, no meio de um problema
de crise, eles entram para levar a paz, e o capacete que eles usam para proteger a cabeça e também para se destacarem no meio dos outros soldados é um capacete azul. Então, se você encontrasse lá um soldado com um capacete azul, ele estava lá em nome da paz, ele não estava indo para brigar ou para combater ou para matar ninguém, mas sim para trabalhar em prol da paz. Que cada um de nós pudéssemos, a partir de hoje, trazer na nossa mente sempre que devemos usar um capacete azul, um capacete da paz. Mas mais do que isso, a palavra de Deus nos recomenda usarmos o capacete. Lá em Efésios 6, nós vemos a armadura de Deus e nessa armadura também tem um capacete. Como é importante proteger a nossa cabeça, a nossa mente. E por falarmos em mês da família, é exatamente isso que devemos fazer. Defender e proteger a cabeça, a mente de todos aqueles que vivem conosco no nosso lar. Vamos agradecer a Deus essa oportunidade que temos de pensar nessas datas e aprendermos. Vamos lá, você me acompanha? Vamos orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia especial. Te agradecer porque o Senhor tem nos dado a possibilidade de te adorarmos, de estar sempre buscando o Senhor e aprender mais do Senhor através, ó Deus, dessa ferramenta maravilhosa que é a internet. E apesar da distância que nos separa dos nossos irmãos, estarmos todos no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. Senhor, muito, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade. Queremos te agradecer por todas essas datas comemorativas. Te agradecer, ó Deus, porque nós podemos defender a nossa Constituição. Muitos dos artigos dela são baseados, Senhor, na justiça da Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque temos essas leis. Mais do que tudo, temos a lei do Senhor, que nos orienta. E como família, Senhor, queremos proteger a mente de cada um dos integrantes da nossa família, para que possamos, ó Deus, te honrar com tudo, Senhor. Com a sigla café, já que segunda-feira é o dia do café, Senhor, que possamos sempre lembrar que devemos adorar o Senhor com o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas forças e com todo o nosso entendimento. É isso que queremos, Senhor. Abençoa, Pai, as mães que têm crianças desaparecidas, muitas delas ficam anos esperando uma notícia, Senhor. Dá oportunidade para as crianças que não têm família serem adotadas também, Senhor. Essa semana é uma semana em que as pessoas param para pensar nessas datas, então que seja uma oportunidade. Te louvamos agradecidos também pela profissão dos bombeiros. Obrigada, Senhor, porque eles são preparados para livrar pessoas de situações de grande risco. E te agradecemos porque eles têm um lema tão bonito, Senhor, que eles possam realmente viver para servir e servir a Deus com amor essa profissão tão bonita. Mas que nós também queiramos, Senhor, assim como os bombeiros, servir ao Senhor assim, inteiramente, com o coração e devotado, Senhor. Um amor sincero, um amor que se pareça o mais próximo possível do amor que o Senhor tem por nós. Queremos devolver, Senhor, parte desse amor que o Senhor é tão digno, Pai. Muito obrigada por tudo, abençoa cada um dos irmãos que está agora conosco nesse culto e aqueles que haverão de assistir depois, quando ele estiver no YouTube. Muito, muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós te louvamos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E agora, nós vamos recitar nosso tema e divisa. Tema: Firmados na fé. Divisa: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, 6 e 7. Louvaremos ao Senhor com o hino 15 do cantor cristão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito
A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Neste mês da família, queremos agradecer a Ti, Pai querido, por Tua fidelidade e amor. Não somente criaste a família, mas sustentas com Tua destra poderosa. Exultantes te louvamos agradecidos, porque o Senhor Jesus é o nosso Redentor, e a Ele queremos, como família, exaltar com glória e louvor, pois Ele é digno de toda honra para sempre. Leamos a palavra de Deus, que encontra-se no Salmo 78, versículos de 1 a 7. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois vou falar com vocês e contar os mistérios do passado. Ouvimos e aprendemos essas coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que fez. Ele deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que assim os seus descendentes pudessem aprendê-las e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim eles também vão pôr a sua confiança em Deus. Não se esquecerão do que Ele tem feito e obedecerão sempre os seus mandamentos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 7,
que fala das maravilhas divinas. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Para que o mundo todo possa conhecer sobre a maior de todas as maravilhas, os missionários estão levando a mensagem de que Jesus salva por seu grande poder. Na nossa campanha de missões de 2021, a Junta de Missões Mundiais trouxe um tema lindo: Viva o poder de transformar. A divisa encontra-se em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. A capa da revista da Junta de Missões Mundiais para este ano foi essa oriental, asiática, com esse sorriso lindo. Está vendo um campo tão bonito, e assim é o campo missionário. A Ásia é o maior e o mais populoso continente da Terra. Possui cerca de 49 milhões de quilômetros quadrados, ocupando 8,6% da superfície planetária, quase 30% das terras emersas. Na Ásia, encontra-se mais de 60% da população mundial. Nós estamos no continente americano e a nossa oferta vai seguir para a Ásia.
Cerca de 16.474 quilômetros nos separam da Ásia, ou seja, 10.332 milhas. E por falar em milhas, disse Jesus: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Mateus 5,38. E como está sendo a campanha em nossa igreja? Muito simples. Você quer participar? Deixe suas pegadas pelo mundo. Durante essa fase emergencial em que não estamos nos reunindo presencialmente, você pode depositar a sua oferta para missões na conta da igreja. Tire a foto do comprovante e então envie para esse número de WhatsApp. E passe lá o comprovante, ele vai ser dado baixa com o nosso tesoureiro. Então vamos trabalhando com a nossa figura da capa da revista. Para acompanharmos as milhas que já percorremos rumo à Ásia, vamos eliminar a cada etapa uma tirinha que cobre a imagem da capa da revista. Vamos caminhar pela fé? E no domingo passado nós tínhamos quase todos os amarelinhos já tirados do quadro. E para hoje já estamos com todos os amarelinhos de fora, só falta agora trabalharmos em cima dos verdes. E vamos trabalhar com muito empenho, porque os missionários estão distantes, levando essa mensagem de que Jesus tem o poder de transformar. Momento de consagração dos dízimos e ofertas, enquanto nós dedicamos ao Senhor parte do que Ele nos tem dado, louvaremos a Ele também com nossas vozes. Vamos cantar o hino número 324 do cantor cristão Refúgio Verdadeiro. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim, a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cerca-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder
está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Oremos. Santo e eterno Deus, nós queremos te agradecer, porque no poder de Jesus, o Cristo, o nosso Mestre, nós temos a nossa vida guardada, nós temos refúgio verdadeiro. E nós queremos que todas as pessoas, todas as famílias da terra possam se sentir refugiadas, seguras no teu poder, Senhor. Mas para isso, Pai, os missionários estão levando a tua palavra em lugares tão difíceis de acesso, difíceis pela perseguição que sofrem. Então pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a levantarmos essa oferta para podermos enviar mensalmente a esses missionários, que nada lhes falte, Pai. Amém. E que as nossas famílias aqui, cada membro dela, possa se sentir assim, seguro, firmado, Pai, guardado na fé pelo Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos participar da tua obra neste mundo. Sabemos que o Senhor tem o poder para fazer tudo sozinho, até nada lhe falta, nada é difícil para o Senhor. Mas sabemos que o Senhor quer contar conosco para nos dar a oportunidade de fazermos parte e também, ó Deus, nos alegrarmos com as vidas que vão sendo entregues ao Senhor Jesus. Muito, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nós oramos assim agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Jesus tem o poder de transformar qualquer situação. Ele transforma o mal em bem para os que creem nele. Creia que ele pode transformar sua família completamente. Consagre sua família ao Senhor Jesus Cristo. Teremos agora algum tempo para meditarmos no que o professor Alexandre preparou para o ensino de hoje. Pegue sua Bíblia, que é o seu livro de estudo, para acompanhar essa aula tão especial. No momento de ensino hoje, o professor Alexandre trará para nós a conclusão do tema Ainda que. Bom dia. É um grande prazer estar aqui com os irmãos, irmãs, amigos e amigas que sempre nos acompanham, nos dão o prazer da sua presença na nossa EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Eu saúdo a todos com a graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré e que Deus abençoe o nosso estudo, que possamos não apenas aprender da palavra de Deus, mas praticá-la na nossa vida, né? Que ela não fique só na teoria, só no acúmulo de conhecimento, não, que ela traga vida, que ela traga mudança de vida para nós, né? Bom, é o seguinte, domingo passado, quem acompanhou a EBD sabe que o nosso assunto é Ainda que. E nós estamos falando aqui de um personagem muito interessante da Bíblia Sagrada e de um personagem que, como eu disse anteriormente, é uma grande companhia para os dias em que vivemos hoje. Lembra que eu disse para vocês que nós estamos vivendo uma época de desalento, né? Uma época de medo, de angústia, de insegurança. Muitas vezes estamos nos encontrando abatidos, desorientados, né? Por causa da pandemia, das questões relacionadas à saúde, ao contágio trazido por essa doença, por esse vírus. E não só pela pandemia do coronavírus, mas por outras pandemias que estão vindo como decorrência disso, né? A fome, o desemprego, a injustiça, a violência, né? E por que eu falei que o profeta Abacuque é uma boa companhia para esses tempos desalentadores que vivemos hoje? Porque Abacuque, eu tinha dito isso na semana passada, vamos então só recordar um pouco.
ele viveu numa época muito semelhante à que nós vivemos hoje. Não pense você que a época do profeta Abacuque, lá no século 7 a.C., era uma época muito diferente dessa época que estamos a viver hoje, tá? Então, era uma época de injustiça, uma época de violência, uma época em que o mal estava prevalecendo e se espalhando, né, o predomínio do mal, tá? Então o profeta Abacuque ele também se encontrava desalentado, ele também se encontrava desorientado, desanimado, tá? Era um homem perturbado com o que estava acontecendo com o seu povo, com o povo de Israel, povo que estava se afastando de Deus, dando lugar ao pecado, à idolatria. Só que o interessante é que, ao invés de o livro de Abacuque trazer, como outros livros proféticos, uma sentença direta de Deus, chamando o povo ao arrependimento, né, dizendo que o juízo de Deus estava a caminho, né? Então, ao invés da sentença de Deus, típica dos livros dos profetas, né? Tá certo? Abacuque ele não contém nenhuma sentença dirigida diretamente a Israel. O que nós temos aqui, na verdade, é uma espécie de diálogo, de debate entre o profeta e Deus. Abacuque, ele acaba dirigindo algumas perguntas. Ele faz algumas sentenças a Deus. E ele, evidentemente, ele se incomoda da mesma forma que nós. Por quê? Abacuque ele faz perguntas a Deus e num primeiro momento ele ouve o silêncio. Num primeiro momento Deus não responde. Mas ainda assim Abacuque ele toma uma atitude também interessante. Ele espera. Espera e ouve. Tá? Por exemplo, muitas das perguntas que Abacuque fez para Deus são nossas também. São perguntas que nós também faríamos. Aliás, são perguntas que nós também fazemos. Muitas vezes nós achamos que Deus ele não está agindo da maneira como ele deveria agir. Nós saberíamos fazer melhor no lugar dele, né? Então, olha aí. Primeira pergunta que Abacuque dirigiu ao Senhor. Por que o Senhor não toma logo providência a respeito do pecado do povo? Quer dizer, a maldade está aí. O mal está aí. A violência está aí. Por que Deus não tomava logo uma providência contra tudo isso? Tá? Então a primeira pergunta que Abacuque dirige a Deus é essa. Deus fica em silêncio, Abacuque espera, ouve, e há um momento em que Deus rompe o silêncio e responde. Então vamos lá, por que o Senhor não toma logo providência a respeito do pecado do povo? E a resposta de Deus foi: eu não estou alheio à maldade. Eu não estou alheio a tudo isso que está acontecendo. Eu já estou tomando providências. E as minhas providências chegarão no devido tempo, no tempo certo. E qual era a providência de Deus? Se Abacuque achava o povo de Israel um povo pecador, um povo mau, que estava se afastando dele, se afastando de Deus, Deus falou: você espera que você vai conhecer os caldeus, os babilônios. Se você acha que o povo de Israel é um povo perverso, você não perde por esperar. Eu estou mandando um povo mais violento, mais ímpio. Estou mandando um povo pior para executar o meu juízo. Tá? Então é isso. Deus falou: não, eu estou tomando providência com relação à maldade, sim. Eu estou enviando os babilônios. Eles vão executar meu juízo. E aí fica aquele nó na cabeça de Abacuque, porque ele pensa assim: peraí, tudo bem, o senhor está tomando uma providência contra a maldade, mas o senhor vai usar a Babilônia? O senhor vai usar uma nação ímpia, uma nação má, que não teme a Deus? Tá? Então a pergunta é: por que usar a Babilônia?
Primeira pergunta é, né? O que o senhor não vai resolver de uma vez essa questão do mal? Né? Toma logo uma providência a respeito do pecado. E aí, quando Deus responde, vem a outra pergunta de Abacuque. Por que usar a Babilônia, uma nação tão ímpia e má? Tá? E aí, Deus ele diz para ele assim o seguinte, é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu, para atingir os meus propósitos, para que os meus propósitos soberanos sejam cumpridos, eu uso até os ímpios. Tá? Então Deus deixou isso muito claro. Ele usa aquilo que ele quiser. Ele usa os meios que ele quiser para que os seus propósitos soberanos sejam cumpridos. Deus usa até os ímpios, tá bom? Essa foi a resposta que ele deu para Abacuque, numa das perguntas, dos questionamentos que ele fez para Deus. Bom, então vamos lá. Diz aqui o seguinte, ó. Continuando um texto que a gente estava meditando na aula passada. Esse é o drama de Abacuque e o nosso, quando nos deparamos com o sofrimento humano e o silêncio de Deus. Tá? Então, muitas vezes, diante dos nossos dramas, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, quando a gente se depara com o sofrimento humano, tá? E o silêncio de Deus, isso para nós é um drama. Era o drama de Abacuque, é o nosso drama hoje. Tá? Diante dos caminhos misteriosos de Deus, ele faz o que todos nós deveríamos fazer hoje: silenciar e esperar. Acabei de falar que Abacuque ele questiona Deus, ele leva os seus anseios a Deus, mas ele faz o quê? Ele silencia e ele espera, tá certo? Então, diante dos caminhos misteriosos que Deus toma, a atitude de Abacuque deveria ser a nossa hoje também, silenciar e esperar. Abacuque 2:1 diz assim, ó, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Diante das crises humanas, precisamos deixar por um momento nossas reações passionais e olhar para a realidade com temor. Abacuque disse mais ou menos o seguinte: não consigo entender nada do que está acontecendo, mas em vez de ficar tagarelando sobre o agir de Deus, vou me silenciar e esperar para ouvir o que ele vai me dizer. O profeta inicia o livro clamando para que Deus faça alguma coisa. Depois do silêncio e da espera, ele ora novamente. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que está aqui, Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Interessante isso daqui, ó. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele está ressaltando aqui, olha que coisa bonita. Ele está ressaltando aqui o quê? Deus é santo, Deus é soberano, mas Deus é o quê? Misericordioso. Ele ressalta aqui a misericórdia de Deus, tá? A oração de Abacuque é uma viagem ao passado, lembrando o que Deus já havia feito. Olha que interessante. A oração de Abacuque é uma viagem ao passado, lembrando o que Deus já havia feito. Lembranças que não poderiam ser questionadas, pois eram testemunhos históricos. Isso aqui já é história. Ele se lembra do Egito, das aflições no deserto e de tudo o que Deus fez para guardar e salvar o seu povo.
A memória do passado nos ajuda a olhar para o futuro e ter paciência no presente. Olha, atenção para isso. Abacuque estava desalentado, ele questionou a Deus, ele orou, ele silenciou, esperou, orou de novo. E olha aqui um segredo que Abacuque está nos ensinando, uma lição importante que a gente pode tirar daqui. A oração de Abacuque é uma viagem ao passado, lembrando o que Deus já havia feito. Meus irmãos, quando nós estivermos em dificuldades, são tantas, não deixe de orar, não deixe de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Por quê? Ao ler a Bíblia, você vai estar trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança. Ou seja, testemunhos históricos estão relatados na Bíblia. Então Abacuque começou a fazer isso. Ele começou a buscar no passado o que Deus já tinha feito pelo seu povo. Ele foi lá, ele se lembrou do Egito, das aflições do deserto, do que Deus fez por aquele povo, na travessia rumo a Canaã. Tá? Ou seja, a memória do passado ajudou ele a ter o quê? Paciência no presente e otimismo, olhando para o futuro. Tá? No lugar da desolação e da angústia, surge o desejo de que Deus realize sua obra, trazendo a vida de volta a Judá, quebrando o orgulho e a soberba do povo, mesmo que para isso eles tenham de passar por uma terrível provação. Ele clama a Deus para que na sua ira ele não se esqueça da sua misericórdia. Tá? Então está aqui. No lugar da desolação e da angústia, Abacuque ele começa a perceber a obra que Deus está realizando e que está para realizar. Ou seja, o juízo de Deus traria o quê? Vida. Quando a gente fala de juízo, a gente pensa assim, nossa, o juízo, o castigo de Deus traria morte, traria tudo de pior, mas não, traria vida, por quê? O povo precisava passar por essa provação, tá? Para que o orgulho, para que a soberba caísse por terra, que eles reconhecessem a soberania de Deus. Tá? Só que ele pede aqui para Deus, olha, na sua ira não se esqueça da sua misericórdia. E ele acredita num Deus santo, soberano, mas misericordioso. Tá? O final da oração de Abacuque é simplesmente impressionante. Abacuque 3, de 17 a 19. É a passagem que acabou dando, digamos assim, originando aqui o nosso título, né? Ainda que. Olha o que ele diz aqui, passagem bem conhecida nossa. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, graças a Deus, porque na palavra de Deus sempre tem um todavia. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então está aqui, ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ele é a minha fortaleza. O cenário não mudou. O que Deus disse que iria acontecer, aconteceu mais tarde. Deus falou para Abacuque, eu estou executando o juízo. Os babilônios estão vindo aí. E vieram. E o juízo foi executado. Né? E o povo foi levado ao cativeiro. Tá certo? O povo de Israel. Mas está aqui, ó. O cenário não mudou. Tá? O que Deus disse que iria acontecer, de fato aconteceu. Mais tarde. No entanto, alguma coisa mudou em Abacuque. E a oração de lamento que a gente encontra no início do livro
deu lugar a uma confissão de esperança, alegria e segurança em Deus. Olha que coisa bonita. O lamento inicial deu lugar a uma confissão de esperança em Deus. Lembra que na semana passada começamos lembrando aqui de Romanos, né? Tá aqui, ó. Romanos 15, 13. Oração de Paulo pelos crentes em Roma. Que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz. Então agora, concluindo aqui, olha o que diz o nosso texto. Não sabemos quanto tempo irá durar a pandemia. Falando agora de hoje. Não sabemos quais mudanças virão. Não sabemos quando iremos voltar a nos encontrar, nos abraçar, quando as coisas serão como antes. Apesar de que eu concordo com algo que eu já escutei mais de uma vez, né? Queremos voltar ao normal, mas o normal não era bom, né? Tá certo? Temos que pensar nisso. Então tá aqui, ó. Não sabemos quais mudanças virão, quanto tempo tudo isso ainda vai durar. No entanto, é possível encontrar alegria, esperança e segurança em Deus. Lembre-se dos feitos do Senhor. Releia a Bíblia. Releia a Bíblia. Lembre-se dos feitos do Senhor. Lembre-se daquilo que o Senhor já fez, faz e ainda fará. Tá? Veja como o povo de Deus se comportou em outras épocas de pandemias, guerras e pestes. Ainda que tenhamos de passar por terríveis provações, o Senhor Deus é a nossa fortaleza e faz com que os nossos pés caminhem pelos lugares altos. Que nesses dias de desolação, Abacuque nos abrace e nos console. Amém? É isso. Tá? Então, meus irmãos, interessante, né? Vamos lá, então. Perguntas que Abacuque fez a Deus, né? Por que o Senhor não toma logo providência a respeito do pecado? Deus não está alheio à maldade e as suas providências chegam no devido tempo. Por que usar a Babilônia, uma nação tão ímpia e má? Está aqui, ó. Deus usa até os ímpios para que seus propósitos soberanos sejam cumpridos. Tá? Porque Deus permite que os ímpios prosperem? Outra pergunta que muitos crentes se fazem. Está aqui, ó. Veja bem, é difícil a gente entender a existência do mal. Como que Abacuque tinha a mesma dificuldade que nós temos, né? Como conciliar essa história de santidade e soberania de Deus com a persistência do mal, com a existência do mal, tá? E olha que coisa interessante que eu encontrei aqui nesse estudo. É difícil entender a existência do mal, porém isto não aflige a soberania de Deus. A existência do mal, ela não anula a soberania de Deus, mas ela ressalta a sua misericórdia. Olha que coisa interessante, a existência do mal ressalta a misericórdia desse Deus santo, soberano e amoroso. Tá? E tá aqui, ó, porque Deus então permite que os ímpios prosperem, né? Bom, veja bem, uma coisa que ficou bem claro é que no devido tempo os ímpios também serão punidos. Da mesma forma que a Babilônia invadiu Israel e foi usada por Deus para executar o juízo de Deus, no devido tempo Deus também puniu aquele povo mau, aquele povo ímpio. Os babilônios também foram punidos. Os ímpios, ainda que prosperem, não ficarão sem a punição, tá? Então tá aí. E aqui
Porque o Senhor tolera tanta violência, tanta maldade, tanta injustiça? Bom, é aquela questão, né, que nós falamos agora há pouco, que a existência do mal, ela tem esse paradoxo de ressaltar a misericórdia de Deus, tá? E eu termino dizendo aqui uma última pergunta. Como pode o justo viver num mundo tão violento, tão injusto e tão mau? Não sei se vocês sabem, mas o texto áureo de Abacuque é justamente, quer ver? O texto áureo de Abacuque é o justo viverá pela fé, né? Aquela declaração que foi formulada, que foi declarada lá na época da Reforma Protestante por Martinho Lutero, o justo viverá pela fé, nós encontramos isso, sabe aonde? Em Abacuque. Esse é o texto áureo de Abacuque, tá? O justo viverá pela fé, tá? A sua alegria está no Senhor, Deus da sua salvação, sua força e sua esperança. Então tá aqui. Como pode o justo viver num mundo tão violento, injusto e mau? Resposta é: o justo viverá pela fé. Ele vai depositar a sua confiança no Senhor. A nossa alegria está no Senhor, o Deus da nossa salvação, que é a nossa força, que é a nossa esperança. Tá bom? Então é isso, meus irmãos. Vamos reler a Bíblia. Vamos lembrar o que o Senhor já fez por nós, vamos lembrar o que Deus já fez pelo seu povo, tá? E que nesses dias de desolação, de desalento, Abacuque nos abrace e nos console, que essa palavra fale aos nossos corações, tá bom? Que Deus os abençoe, que vocês tenham um bom domingo, uma boa semana e se cuidem, viu? Fiquem com Deus. Um grande abraço do professor Alexandre, da irmã Sandra para todos, viu? E todas. Tchau, tchau. Graça e paz, irmãos e irmãs, amados ouvintes. Bom estarmos juntos, não é verdade? E mais uma vez, agradecendo ao professor Alexandre, sempre pelos excelentes temas propostos para a nossa igreja e para aqueles que nos acompanham também. Hoje na companhia da nossa filha Juliana e da nossa netinha Letícia, a Lete Delícia do vovô. E eu quero convidar você para estar conosco hoje às 18h30, onde falaremos sobre fazendo o melhor para Deus. E eu conto com a sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus proporcione para você uma tarde gostosa na companhia dos seus familiares, tá? Num almoço gostoso, uma reunião familiar. E se você está sozinho, nunca esqueça que você nunca está sozinho. Você sempre está acompanhado da Trindade, na verdade, sempre com você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor complete nos nossos corações o ensino trazido nesta manhã pelo nosso professor Alexandre. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus Cristo, o teu Filho, e que a comunhão, o ensino e a instrução do Espírito Santo repousem sobre a Igreja Batista Nova Aliança em Vila Guilhermina e sobre todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Fiquem na paz de Cristo, que Deus a todos abençoe.